o que é e como estruturar um Product Backlog. Eu sou o Renato Ucha, agente de transformação ágil e autor do e-book As 5 Ações Diárias para se destacar em times ágeis. E neste vídeo eu vou esclarecer o que é um Product Backlog e como ele se diferencia de um Sprint Backlog. E também vou deixar aqui dicas para você estruturar um excelente Product Backlog. Portanto, fique ligado. Realmente eu espero. Vamos lá? Saber se organizar e priorizar atividades é essencial em qualquer de nossas vidas, não é mesmo? Então, o mesmo deve servir para um produto, principalmente em cenário de mudanças constantes como esse mundo VUCA em que vivemos. A definição de Product Backlog vem do framework Scrum, porém, ao contrário do que possa parecer, Backlog não é um nome gourmetizado para listas de tarefas. A seguir, comento as 3 principais características de um Product Backlog e como estruturá-lo. A primeira característica é o seguinte: um Product Backlog é uma lista ordenada de funcionalidades desejadas. Eu vejo por aí muitas pessoas pensando nas tarefas que vão fazer ao longo da sprint e criando o backlog a partir desses insights. Mas as histórias de um Product Backlog devem estar ligadas ao problema do cliente que estamos endereçando e não às suas tarefas. Ou seja, não é baseado em tarefas, é baseado em valor. E se nós estamos falando em gerar valor, é muito importante incluir na história o porquê de termos de executá-la, assim como qual o resultado que é esperado e qual a função da pessoa que será beneficiada. Definir o quem, o que e o porquê. Estas informações empoderam a pessoa que vai executar o serviço, porque dá a ela liberdade para definir como fazer, criando mais engajamento, aquele sentimento de pertencimento e, sobretudo, responsabilidade pelo resultado final, já que foi ela quem definiu como fazer. Uma dica importante é utilizar o princípio INVEST quando for criar uma história. INVEST representa as iniciais de atributos que essa história deve ter, sendo o I de independente, ou seja, o time deve contar com todas as competências para entregar o que foi solicitado. O N vem de negociável. Eu errei, eu não gostei. O N vem de negociável, ou seja, não deve dizer o como fazer, mas sim o porquê de ser feita, dando liberdade a quem irá executar. O V vem de valor, ou seja, ela precisa entregar algum benefício ou endereçar algum problema do seu cliente. O E vem de estimável, ou seja, o time precisa ser capaz de estimar o tamanho dessa história. O S de pequena. Como assim? Calma, é que vem do inglês small, ou seja, precisa ser pequeno o suficiente para ser entregue de poucos dias a poucas semanas. E o T de testável, pois no final deve haver alguma maneira de validar que aquilo que foi entregue entrega o valor esperado pelo cliente. Para dar ainda mais transparência, é super importante que exista um critério de aceitação. Nada muito sofisticado, mas uma lista daquilo que precisa ser verdade para testar que a história foi realmente concluída e está pronta para ser entregue. Parece complicado? Então, bora praticar um pouco? Digamos que o seu produto seja uma loja virtual de livros e o problema do seu cliente seja a insegurança para comprar. Você percebeu que se criar uma forma dos usuários criarem avaliações dos livros, isso talvez possa endereçar o problema do seu cliente, que é a insegurança para comprar. Portanto, um bom story card seria mais ou menos assim. Como um potencial cliente, eu quero ter acesso às avaliações dos livros, de forma que eu possa ter mais segurança em avaliar e decidir sobre o qual comprar. Note que essa história segue o princípio do INVEST. Ela é independente, deixa livre para o time negociar como fazer, gera valor ao consumidor, pode ser estimada, é pequena o suficiente para ser concluída de poucos dias a poucas semanas e permite ser testada antes de ser entregue para o cliente. Segundo princípio do Product Backlog,
requer constante manutenção. Vejo com muita frequência as pessoas criarem as histórias somente na hora de apresentá-las na sprint. Pela falta de tempo e planejamento, acabam transformando o backlog em uma lista de tarefas e 41% das tarefas que colocamos em lista simplesmente não entregamos. Há a necessidade de olhar diariamente para o backlog e tudo aquilo que representa um problema para o cliente e que precisa ser endereçado deve ser incluído imediatamente. E o terceiro princípio é a responsabilidade do Product Owner. Na maioria dos times pelos quais passei, é o próprio time quem escreve as histórias no Product Backlog. Veja, isso não é errado, tá? Mas a responsabilidade continua sendo do Product Owner. Ele não pode, em hipótese alguma, culpar o time por não entregar o resultado que ele esperava. Note que o Product Backlog é a lista de todos os problemas que precisam ser endereçados e ele nunca acaba enquanto existir o produto. Já o Sprint Backlog representa as histórias acordadas com o Product Owner para serem entregues dentro da sprint, portanto é modificado a cada sprint. Agora que você já sabe o que é um Product Backlog, conhece o princípio Invest e como escrever boas histórias, conta pra mim aqui nos comentários. Na sua empresa, como vocês estruturam o Product Backlog? Vocês usam o princípio Invest? O Product Owner tem a responsabilidade sobre as histórias? Se você gosta de agilidade e quer ter mais conteúdos como este, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar sempre que sair um novo vídeo. Até a próxima!